De acordo com a escatologia cristã, o anticristo é uma pessoa profetizada pela Bíblia para se opor a Deus e tomar o lugar de Cristo. Esta é uma entidade de personalidade ou um ser energizado pelo próprio Satanás para imitar tudo o que Cristo representa em força, poder, relevância, sinais e maravilhas, e muito mais. Deus tem seu Filho Jesus, e Satanás terá seu filho, o Anticristo, não exatamente da mesma maneira que Deus tem seu Filho, porque Jesus é Deus encarnado, mas o diabo terá sua própria versão de Jesus. O Anticristo é anunciado na Bíblia como aquele que nega o Pai e o Filho, conforme 1 João 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. O Anticristo é um ser que está em oposição aberta a Deus e seus propósitos. Em um sentido literal, podemos dizer que ele é o inimigo de Deus. No entanto, como estabelecido na Bíblia, sua temporada e tempo de manifestação estão nos últimos dias. Na escatologia cristã, há vários eventos associados aos últimos dias, desde o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, conforme Joel 2:28, até o surgimento de falsos profetas, enganando muitos, conforme Mateus. Com o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. No entanto, o surgimento do Anticristo parece ser um evento importante entre outros. O objetivo do Anticristo é antagonizar Cristo e seus ensinamentos, como seu nome sugere, Anticristo, e substituir-se no lugar de Cristo. Agora, para entender verdadeiramente a chegada do Anticristo mencionada na Bíblia, vamos começar novamente no início de sua história. Deus é o Criador de tudo. Em algum momento, Deus criou uma espécie maravilhosa chamada anjos. Dentro desses seres, existem diferentes fileiras e ordens, e entre um dos anjos mais altamente classificados estava um chamado Lúcifer, um ser magnífico. O profeta Ezequiel o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Toda pedra preciosa era sua cobertura. Ele era o querubim ungido que cobre. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Lúcifer foi totalmente equipado pelo Criador para refletir sua glória, até que um dia tudo mudou. Lúcifer ficou tão impressionado com sua própria beleza, inteligência, poder e posição, que começou a desejar para si a honra e a glória que pertenciam somente a Deus. O orgulho o levou a ser expulso do céu, junto com uma horda de anjos, que agora são considerados anjos caídos. Ele perdeu sua glória e beleza. Sua destreza foi corrompida, tornando-o inadequado para o uso do Mestre. Desde a queda do diabo, ele tem estado em constante inimizade com Deus e seu povo, esforçando-se para conquistar o coração do povo de Deus por meio de diferentes meios. O diabo executou seu primeiro e principal plano quando agiu no Jardim do Éden, tentando Adão e Eva. A humanidade caiu como resultado da tentação no Éden e houve uma lacuna entre Deus e o homem. No entanto, o amor e a misericórdia de Deus foram generosamente derramados novamente sobre a humanidade no nascimento de Cristo. A morte de Cristo expressou ainda mais o amor indefinido de Deus, pois ele sacrificou seu único filho para a restauração do homem. Como resultado da vitória que a morte e ressurreição de Cristo deram ao homem, o diabo ainda está ocupado enganando muitas pessoas hoje em dia. Para muitos que não se submetem à verdade da palavra de Deus, serão enganados pelo diabo
Na tentativa de reconquistar o coração humano para si, o diabo está muito mais interessado em imitar Deus e seu Filho Jesus. Ele tenta diferentes meios. Especificamente, a Bíblia nos faz compreender, de acordo com o apóstolo João, como será o fim dos tempos. A totalidade da aversão e repulsa do diabo por Deus atingirá um ápice, onde o diabo terá que fazer sua última resistência contra Deus e seu Filho. De acordo com a Bíblia, essa missão será cumprida por uma personalidade, um homem chamado Anticristo. Satanás, em desespero, apresentará ao mundo uma figura que se oporá abertamente aos padrões de Deus e seu Filho. O Anticristo visa exibir sua própria força e destreza, sendo uma falsa paz, o ímpio, o filho da perdição. Ele pode ser comparado ao filho do diabo. A expressão falso Cristo, encontrada nos evangelhos em Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, explica o aviso de Jesus aos seus discípulos para não serem enganados pelos falsos profetas que se autodenominarão como Cristo, realizando grandes sinais e maravilhas. Duas outras imagens frequentemente associadas ao Anticristo são o pequeno chifre, na versão final de Daniel, e o homem do pecado, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O Anticristo demonstrará grande inteligência, habilidade e sinais de tal maneira que seria fácil enganar qualquer pessoa que não esteja fundamentada na verdade da palavra de Deus. Claro, há muitas leis sobre o Anticristo que não são precisas. A concepção equivocada sobre quem ou o que é o Anticristo é significativa. Muitos crentes hoje interpretam erroneamente o Anticristo como um espírito ou algum poder sobrenatural. Na verdade, há muitas referências a bestas, dragões, meretrizes, demônios e legiões satânicas na Bíblia, mas eles não são o Anticristo. As epístolas de João nos proporcionaram uma visão clara de quem é o Anticristo e do que ele não é. Em 1 João 2, versículo 22, está escrito: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. O Anticristo é um ser humano como você e eu, com olhos, ouvidos e mãos, orquestrado pelo diabo. Ele não é uma ideia ou uma filosofia, mas sim um ser humano normal. Seus olhos não brilharão de vermelho. Ele não será vermelho como o diabo. Ele será um homem muito encantador e carismático. O Anticristo também não é o diabo, como algumas pessoas pensam, nem um sistema político. Ele é uma pessoa inteligentemente capacitada pelo diabo. Sua existência inteira é demoniacamente criada pelo diabo. Suas palavras, ações e estratégias são todas equipadas pelo diabo e, essencialmente, ele é demoníaco. O Anticristo está associado à decepção, a falsos milagres e sinais, a mensagens falsas de paz e maldade, como a Bíblia explicou. Muitos falsos profetas surgirão, carregando o espírito do Anticristo, exibindo muitos sinais e maravilhas e, como resultado, levando muitos pelos caminhos da injustiça. No entanto, todos esses falsos profetas ainda não são o Anticristo. Compreender essa verdade fundamental permitirá que os crentes vigiem e orem fervorosamente. Certifique-se de se inscrever no canal e ative as notificações. Não perca a continuação no próximo vídeo. Já começou, mas as pessoas não veem. Parte 2. Fiquem com Deus. Até breve.